Muito bem, pessoal do YouTube, estamos ao vivo, boa noite. E aí, galera, Neide, Luiz Gustavo, Juvelina, fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui pelo Instagram também. Eduardo, Luciana, Salma, Mesquita, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre cefaleia do tipo tensional. Vai avisando o pessoal, vocês do YouTube aí também, o pessoal do Instagram, vai avisando o pessoal, os amigos, os colegas fisioterapeutas para entrar na live. Fala, Pacheco. Quem mais está aqui? Ingrid, Inté, Raquel. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí. Mouzinho, Osteopatia, boa noite. Diana. Legal. Vai avisando o pessoal, gente, que hoje a gente vai falar bastante coisa legal sobre cefaleia do tipo tensional, tá? Preparei uma live bem legal aí para vocês, tá? Quem tá aqui também, a Ivana, a Kátia, Brito. Boa noite, gente. Anne, Datori, Tairine, Marcelo, Islande. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Vamos começar sem mais delongas? Vamos lá. Gente, papel e caneta, tá? Peguem papel e caneta que a gente vai começar. É já. Bastante coisa para vocês anotarem aí hoje, tá bom? Dicas quentes, dicas valiosas aí para vocês, tá? Bom, a gente vai falar hoje sobre cefaleia do tipo tensional. A cefaleia do tipo tensional, gente, também é chamada de cefaleia do tipo tensão, tá? A cefaleia do tipo tensional é a dor de cabeça mais comum, ou seja, a mais prevalente, tá? Ela é uma cefaleia extremamente comum na população, extremamente comum em homens, em mulheres, tá? E é uma cefaleia, como eu sempre falo, né, que o fisioterapeuta pode brilhar ali, tá? É uma cefaleia que a gente atende bastante, e o neurologista, quando pega um paciente desse, né, e ele sabe que ele tem fisioterapeutas ali ao lado, ou algum fisioterapeuta que trabalha com cabeça e pescoço, especificamente com cefaleia, ele vai caminhar. 99% dos pacientes com cefaleia do tipo tensional, o neurologista vai encaminhar, tá? Por quê? Porque é um tipo de cefaleia que a abordagem fisioterapêutica é extremamente relevante ali, é extremamente importante. A nossa abordagem é importante, claro, em todas que a gente fala aqui, né? Mas na tensional é onde a gente pode realmente brilhar, né? A gente tem um papel muito importante, e o neuro, na tensional, ele tem o que fazer, claro, obviamente, né? Mas ele precisa muito da ajuda do fisioterapeuta. E, obviamente, não sou eu que estou falando isso aqui, eu estou transmitindo uma informação que os próprios neuros me falam, tá? Eles precisam do fisioterapeuta especialista, tá? Então, ponto para nós. Certo? Então, vamos lá. O que é a cefaleia do tipo tensional? Quem está aí no YouTube, né? A gente vai deixar algumas figuras, tá? No Instagram não fica tão legal, embora agora a gente já tenha opção, tá? Mas quem estiver assistindo a live pelo YouTube vai ver algumas figuras, tá? Que eu deixei aí separado, tá? Então, não é que quem está no Instagram não vai conseguir entender, não, gente, mas é mais para ilustrar, porque no YouTube é bem mais fácil da gente mostrar, tá? Então, ô Marcelo, põe aí já a primeira figura, né, da cefaleia do tipo tensional para o pessoal do YouTube. Então, quem está vendo a figura aí, vê uma mulher segurando a cabeça assim, ó. Isso é uma característica extremamente comum da cefaleia do tipo tensional, tá? Ô, José Geraldo, tudo bem? Boa noite. Isso é uma característica extremamente comum da cefaleia do tipo tensional, tá? Vamos lá.
Ô, Marcelo, passa a figura para mim daquela... Isso, essa aí. É uma outra figura, gente, quem está no YouTube está vendo? É uma outra figura que a paciente está assim, ó. A paciente ou o paciente vai chegar para você e vai falar assim, minha dor de cabeça, ela é assim, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de característica, assim, é muito comum, tem muita chance de ser cefaleia do tipo tensional, tá? Antes da gente falar das características, a gente precisa entender que a cefaleia do tipo tensional, gente, é uma cefaleia primária. Isso é extremamente importante para quem quer trabalhar com dor de cabeça. É igual o dentista não saber quantos dentes tem na boca. É o fisioterapeuta não saber o que é uma cefaleia primária. Uma cefaleia primária, gente, é quando a dor de cabeça é a própria condição. É a própria doença. Ela não vem de um outro problema. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma cefaleia secundária a uma DTM. Então, eu tenho uma DTM e é a DTM que gerou uma dor de cabeça. Então, se eu cuido da DTM, eu cuido da dor de cabeça. Eu resolvo a dor de cabeça. Beleza? Agora, a cefaleia do tipo tensional é uma cefaleia primária. Ela não é secundária a alguma coisa. Ela aparece porque ela aparece. Ela é o problema. A dor de cabeça é o problema. Ou seja, ela não tem uma causa pré-estabelecida, ela não tem uma causa definida. Ela é o problema. Pronto, ficou claro. Beleza? Isso é básico, básico, básico. Então, quem está anotando aí, anota aí, escreve isso. Tá? Ela é uma cefaleia primária, ou seja, ela é a própria condição. Tá? Cefaleia primária é a dor de cabeça é a própria condição. Tá? Diferente de uma cefaleia secundária, que você tem uma causa. Por exemplo, outra causa. Cefaleia secundária meningite. Vamos lá na casa do chapéu, né? Mas cefaleia secundária meningite. Se você cuida da meningite, a cefaleia vai embora. Beleza? Né? Então, a diferença básica está aí. Fisioterapeuta que não sabe a diferença entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária, ele não consegue atender cefaleia. Tá? Nem começa. Descobre primeiro o que é uma primária ou uma secundária, eu estou aqui para falar isso para vocês. Beleza? Entendido? Ô, Rafael, obrigado, meu amigo. Que isso? Boa noite aí. Entendido isso? Se você não sabe isso, você não tem condição ainda de atender dor de cabeça. Parece que é meio duro falar isso, né? Mas é verdade, tá? Mas agora, resolvido para todo mundo que está aqui no YouTube, para todo mundo que está aqui no Instagram. Tá certo? Esclarecido isso, agora a gente vai falar da cefaleia tensional e suas características, tá? Então, vamos lá. Marcelo, põe aí para mim no YouTube. Pode pôr as características primeiro, Marcelo. Isso, perfeito. Tá? Então, vamos lá. Quais são as características da cefaleia do tipo tensional? Tá? Essa cefaleia primária. Ou seja, ela não vem de uma causa. Ela é a própria doença. Ela é a própria condição. Ela é bilateral, ou seja, dor de cabeça dos dois lados, tá? O paciente faz assim, tá? Então, ela é bilateral, ela não é unilateral. Você fala do tipo tensional, não é unilateral, ou seja, só de um lado. Seu João, a dor de cabeça do senhor é sempre do mesmo lado? Sempre do mesmo lado. Isso não é tensional. Seu João, a dor de cabeça do senhor é de que lado? Às vezes é do lado direito, às vezes é do lado esquerdo. Esquece, não é tensional. Tá? Você já exclui uma porrada aí de coisa. Tá? Então, você fala do tipo tensional, é uma dor bilateral. Então, ela pode ser bilateral aqui, bitemporal, ela pode ser bitemporal e frontal, ela pode ser occipital, aqui vindo para o parietal, e pega, às vezes, a cabeça inteira, tá? Mas, normalmente, é bilateral, frontal, tá? Às vezes, o paciente, sim, também se queixa de dor no occipital, tá? Mas ela não é unilateral, porque tem uma característicazinha aí importantíssima. A cefaleia cervicogênica, ou seja, uma cefaleia que vem do pescoço, ela é unilateral e aí ela faz esse caminho. O cara da tensional, ele tem dor no occipital também, mas ele faz assim, ó. É diferente, ele não faz assim. Ele faz assim. Tá certo? Tá? Mas características, vocês vão ver sempre isso aqui, assim, ó. O paciente faz assim. Por quê? Porque é uma cefaleia em aperto, em pressão. Tá?
O paciente fala assim, eu sinto que está apertando a minha cabeça aqui, assim, ó. Eu sinto que tem alguma coisa apertando a minha cabeça. Tá? Então, dor de cabeça, tá? Com sensação de aperto, de pressão, é característico da cefaleia do tipo tensional. Pode ser outras coisas? Pode, mas é uma característica diagnóstica. Diagnóstico faz parte dos critérios diagnósticos de uma cefaleia tensional, a dor em aperto ou pressão. Parece que tem um cinto amarrado. Eu sempre falo assim para os pacientes. O que você sente? Parece que tem alguma coisa amarrando sua cabeça, pressionando, assim. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, a gente já viu que é bilateral e ela é em aperto, em pressão. Tá? Beleza. A cefaleia do tipo tensional, ela tem uma duração mais ou menos de 30 minutos a 7 dias. Tá? 30 minutos a 7 dias, mas isso pode ser até mais dias. Tá? Eu vou explicar depois melhor essa questão do tempo. Tá? Então, ela tem uma duração de 30 minutos a mais ou menos 7 dias. Quando ela é crônica, eu vou falar já já, ela passa dos 7 dias. Ok? E às vezes, gente, ela pode. Veja que eu falei 30 minutos a 7 dias, ela pode passar o dia inteiro. Né? Então, eu estou falando de minutos a dias, então ela pode ficar ali dias com o paciente. Tá? É uma cefaleia de intensidade leve a moderada. Estou deixando o Marcelo meio louco aí no YouTube, né? Não estou na ordem, mas dá para entender. Ela é de leve a moderada, ou seja, não é uma dor de cabeça que incapacita. Na maioria esmagadora dos casos, gente, não é uma cefaleia que incapacita. A intensidade dela é de leve a moderada. Então, o paciente, às vezes, na maioria dos casos, ele toma um remedinho, às vezes ele faz uma sessão lá com o físio, sai bem melhor. E resolvido, muitas vezes, tá? Então, ou ele não faz nada, passa o dia ali com ela, acaba nem tomando o remédio, passa o dia com ela tranquilo, tá? Então, falamos, ó, bilateral, em aperto ou pressão, de leve a moderada, tem duração aí de 30 minutos a 7 dias. E ela é não pulsátil. Não pulsátil. Ou seja, a enxaqueca, gente, ela pulsa. A enxaqueca tem uma característica marcante, que é uma cefaleia pulsátil, que lateja. A cefaleia do tipo tensional, ela é não pulsátil. Ela não lateja. Dói, mas ela não lateja. Ela é não pulsátil. Deu para entender isso? Tá? Então, essas são as características marcantes. E tem uma outra característica também da tensional, que ela não piora com esforço físico, que é exatamente o contrário da enxaqueca. Tá? Por isso que eu falei, às vezes o paciente vai trabalhar, vai estudar, ele vai fazer um serviço braçal, ou ele vai ter que prestar atenção numa aula, ou, enfim, qualquer coisa, vai ficar no computador, né? Então, ela tá ali, mas ela não atrapalha tanto a pessoa, tá? E principalmente se, às vezes, ele vai fazer um esforço físico, vai ter que dirigir, vai ter que caminhar, alguma coisa assim, ou ela não passa e fica ali, ou ela, muitas vezes, ela passa pós-atividade física. Olha que interessante. Então, uma característica diagnóstica dela é que ela não piora com esforço físico. A enxaqueca piora. Certo? Entendido? Essas são as características básicas da tensional. Aprendeu? Beleza? Anotou aí? Ótimo. Nós temos tipos de cefaleia do tipo tensional, tá? Nós temos a episódica infrequente, a episódica frequente e a crônica, tá? Quando é que o paciente procura ajuda? Quando a cefaleia começa a atrapalhar o dia dele. Ah, você falou que a tensional muitas vezes não atrapalha. Olha, a infrequente e a frequente, pode ser que ele não procure ajuda. Não procure o neuro, não procure o físio. É mais comum realmente o cara procurar na crônica, tá? Mas pode acontecer sim, da pessoa estar incomodada de às vezes um mês sim, um mês não ter dor de cabeça e ela te procura. Por exemplo, o episódico infrequente, tá? Então, o paciente, quando ele te procura, é porque de fato aquilo está incomodando ele. A cefaleia está incomodando. Embora ela não seja a tensional incapacitante, ela não atrapalhe necessariamente o dia a dia, a rotina do paciente, mas ela sim pode ser chata, ela pode incapacitar ali aquele paciente, para ele está atrapalhando.
tá? Então, toda vez que o paciente te procurar, é porque de fato está incomodando a vida dele, tá? Por que eu falo isso? Porque todo mundo aqui ou tem dor de cabeça, ou já teve, tem uma dorzinha ou outra, o que você faz? Você toma uma dipirona, você toma lá Neosaldina, você toma Dorflex, o que não é recomendado ficar tomando direto, mas esse é assunto para uma outra live. Mas você toma uma dipirona, você toma um Dorflex, você toma qualquer medicação que tiver para você, um Advil, um ibuprofeno, qualquer coisa que tiver. E aí passa. Entendeu? Então você não vai buscar tratamento. Então, muitos pacientes que têm cefaleia do tipo tensional nem sabem que tem cefaleia do tipo tensional, e como aquilo não atrapalha a vida dele, ele não procura atendimento. Ele procura quando de fato aquilo está atrapalhando. Por exemplo, quando ela já está numa característica aí de intensidade moderada, quando ela está crônica. Então, quando ela está crônica, que o paciente tem dor praticamente todos os dias, que aquela cefaleia está moderada, já está começando a chatear ele, aquela dor de cabeça não passa, ele começa a ficar preocupado, fala, além de estar me atrapalhando, estou ficando preocupado, uma dor de cabeça que não passa todos os dias, chatinha ali, eu acordo com ela, eu trabalho com ela, eu vou dormir com ela, tem alguma coisa errada, e aí é a hora que ele procura tratamento. Então essa é a cefaleia do tipo tensional crônica, tá? Que ela pode passar dias e dias, semanas, meses, tá? Já a episódica, gente, é aquele tipo de paciente que normalmente ele tem, tecnicamente falando, menos de 12 dias de dor por ano. Deu para entender? Menos de 12 dias de dor por ano. Tá? Então é aquela cefaleia episódica infrequente que ele tem, não é todo mês que ele tem dor. Então ele pode ter dor hoje, o mês que vem ele não tem, e assim sucessivamente, tá? Deu para entender? Deu para pegar? Então, a episódica infrequente, ela tem menos de 12 dias de dor por ano. A episódica frequente, ela já tem um pouquinho mais, tá? Só que a episódica infrequente e frequente, ela fica ali, né? O paciente, por exemplo, tem um episódio por mês, ele é considerado ali infrequente, frequente, tá? É uma divisão mais didática, tá, gente? Significa o quê? Que é o paciente que ele tem uma cefaleia do tipo tensional, tá? Mas não é uma cefaleia que está atrapalhando, que está incapacitando muito, tá? O que complica e a gente precisa saber é a cefaleia crônica, a cefaleia do tipo tensional crônica, ok? Essa cefaleia do tipo tensional crônica é aquele cara que tem mais de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses. Então, essa é uma cefaleia complicada, porque, veja, quando eu falei na infrequente e frequente, o cara tem ali menos de 12, ou um pouquinho mais ou mais de 12 dias de dor por ano. A cefaleia crônica, cefaleia tensional crônica, ele tem 15 ou mais dias de dor por mês, por mais de 3 meses. Né? Então, é o cara que faz aí meses que está com dor. Metade do mês ele tem dor. Então, você pergunta para o cara, quantos dias você tem dor? Olha, esse mês, eu acho que eu tive um dia só que eu não tive dor. Eu estou com dor todo dia. Tem dia que ela está mais forte, tem dia que ela está mais fraca. Então, é um paciente com cefaleia do tipo tensional crônico. Ele bate com todas as características que a gente falou aqui. E a frequência dele, ou seja, o número de dias de dor, está passando dos 15 dias. Então, esse paciente é o que procura ajuda, que procura o neuro, que procura o físio, que a coisa está feia. Porque, pensa comigo, você tem dor de cabeça praticamente todo dia. Mesmo que ela seja leve, mas praticamente todo dia. Aí, todo santo dia, você está tomando um analgésico. Seja mais forte ou seja mais fraco, você está tomando a porcaria de um analgésico. E aí você vai criar um outro problema, que é o excesso de analgésico, que vai ser uma bomba para o seu corpo. Tá certo? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então nós falamos o que é atencional, quais são as características e os tipos, né? Agora que vem a coisa, né? A cefaleia do tipo tensional, gente, é uma cefaleia que tem um componente... Aqui está o pulo do gato. Ela tem um componente muscular muito evidente. Ela tem um componente muscular muito evidente. Tanto é que tem um subtipo da tensional que chama a cefaleia tipo tensional com dolorimento pericraniano. Eu não gosto disso, é uma divisão didática, porque a maioria da cefaleia do tipo tensional, ela tem dor,
muscular no crânio. É isso que ele quer dizer. Dor muscular na cervical, dor muscular na cabeça. Tá? Então, é uma cefaleia, por isso que eu brinco, né? Que eu falo, o fisioterapeuta brilha nessa cefaleia, porque ela tem um componente muscular muito grande, mas um componente articular não tanto. Então, veja só você. Nós trabalhamos com disfunções, não é? Então, uma alteração da função muscular, uma alteração da função articular, certo? Certo. A tensional, ela tem disfunções musculares. A tensional gera uma disfunção muscular. Agora, presta muita atenção. Ela é uma cefaleia primária, beleza? Não falei isso. A dor de cabeça, ela é a própria condição. Né? Ela não tem uma causa definida. Ela é o problema, tá? Diferente da secundária, né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma tensão muscular que gera, assim. Você entendeu? Por que gera aquela tensão muscular? Não sei, faz parte da cefaleia do tipo tensional. Você entendeu? Mas, se você cuidar dessas disfunções musculares, você consegue ajudar muito, muito o seu paciente. Tá? Então, qual é a característica assim, muito marcante da cefaleia do tipo tensional? Ela não é critério diagnóstico, assim, porque a enxaqueca tem questão muscular, a cervicogênica tem questão muscular, a secundária DTM tem questão muscular. Mas ela é muito marcante. Então, o componente muscular, a disfunção muscular, é uma condição muito marcante da cefaleia do tipo tensional, ou da cefaleia do tipo tensão. Tá? E é aí que nós vamos intervir. Tá? É aí que nós vamos intervir. Tanto na infrequente, quanto na frequente, quanto na crônica, o componente muscular é muito evidente. Tá? A disfunção muscular é muito evidente. A dor muscular é muito evidente. Tá? Entendido? A tensão muscular é muito evidente nesses casos. Beleza? Entendido até aqui? Tá? Uma coisa tem que ficar na cabeça aí de vocês, que na tensional você não vai encontrar tantos componentes articulares, como eu falei. Então, você não vai encontrar tanta diminuição da amplitude de movimento por uma disfunção articular, que é a característica na cervicogênica, por exemplo. Você vai encontrar, às vezes, diminuição da amplitude de movimento por uma tensão muscular. O paciente fala, parece que está meio amarrado, não é dolorido. Mas não tem nada articular, é muito muscular. Porque a tensional, ela não vem do pescoço, gente. Ela não vem da articulação, ela não vem do músculo. O músculo é uma característica da tensional, mas a causa, ela não é o músculo. Senão, ela seria uma cefaleia considerada secundária. Cefaleia do tipo tensional. Seria uma cefaleia secundária à disfunção muscular. Não. Cefaleia do tipo tensional é primária. Você vê que eu bato muito em cima dessa tecla, né? Então, a questão muscular aí, ela é muito evidente. É uma característica, mas não é o músculo que causa tensional. O músculo é um sintoma, é uma característica da tensional. E é onde a gente intervém normalmente com muito sucesso, tá? Nesse tipo de paciente, tá? Então, você vai encontrar o que ali? Muita tensão, muito dolorimento, tá? E aí, né, coisas básicas, muito ponto gatilho. Então, você vai encontrar um tender point, ou seja, um ponto dolorido, e um trigger point, um ponto gatilho, né? A gente vai intervir nos dois? Vai, mas você vai liberar o ponto gatilho, tá? Não vai querer liberar um tender point. Recomendação para vocês que estão começando aí na cefaleia, tá? Quem está começando a entrar nesse assunto, ou estudante de fisioterapia que está iniciando aí no tratamento, tá? Tem muita gente aqui muito experiente, tem muita gente aqui fera demais no assunto, mas para quem está começando, tá? Você tem que liberar ponto gatilho, que é o que está gerando a dor do paciente. Veja, quando você encontrar um ponto gatilho naquele paciente, sempre pergunte para ele, nesse paciente aí da tensional, dói aqui? Dói. Parece com a sua dor de cabeça? Nossa, vai exatamente onde dói. Essa dor parece com a dor que você sente? É exatamente essa dor. Ok, então isso é um ponto gatilho, que ele é o gatilho da dor. Esse ponto eu vou intervir.
Esse ponto vai ajudar bastante esse paciente, se eu retirar. Agora, o tender point, ou seja, um ponto dolorido, às vezes você vai apertar, vai doer mais. Parece com a sua dor? Ela fala, parece. Aí você aperta embaixo, parece com a dor? Parece com a sua dor? Tá tudo dolorido. Dói aonde? Dói aí ou dói em algum outro lugar? Não, dói só aí. Você fala, tá bom. Aí você aperta de novo. E aqui, dói? Dói. E aqui? Dói. E aqui? Dói. Você fala, parece que tá tudo dolorido. A coisa começa a confundir, né? Então, o ponto gatilho é aquele ponto característico muito, assim, da cefaleia do tipo tensional. É um ponto muscular, um ponto de tensão muscular, que gera a dor do paciente, que é uma dor familiar, tá? Ele pode estar dolorido. Dói um pouquinho, aqui dói um pouquinho. Mas o ponto gatilho, você vai ver que não tem como, é difícil você errar. Talvez no começo você erre, mas você vai ver que com o tempo é difícil você errar, né? Ele fala, eu brinco assim, que é o teste do ressalto. Na hora que você aperta, ela fala, nossa, é aí. É aí o quê? Dói aqui? Dói. Parece com a sua dor? Nossa, é a minha dor. Ele fala para você, ele dá o diagnóstico, tá? Liberou o ponto gatilho com a técnica que você quiser, né? Eu gosto muito de palpar, libero o ponto, a hora que diminui a dor, eu vou até a próxima barreira de dor, aliviou, vou até a próxima barreira de dor, até ele falar assim para mim, não, agora tá só o seu dedo. Aí eu liberei o ponto, tá bom? Tem que ficar muito atento quando eu estou falando isso, porque o paciente com cefaleia tensional, ele é dolorido no pescoço e na cabeça. Então, masseter é comum, temporal é comum, trapézios é comum, esternocleido é comum, e toda a parte posterior. Então, a parte posterior de trapézio, esplênio, suboccipitais, tá? Marcelo, põe aí para mim a foto do trapézio, tá? Quem está no YouTube está vendo aí, tá? Então, vocês estão vendo aí na figura esquerda o trapézio e o esternocleido, e na figura direita os esplênios, esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. São músculos superficiais, tá? São músculos importantes aí, tá? Que são extremamente suscetíveis à cefaleia do tipo tensional. Tá? Então, veja, a cefaleia do tipo tensional gera essa cascata de dor, essa cascata de tensão nessa musculatura cérvico-craniana, tá? Cérvico-craniana, por isso que os pesquisadores chamam de dolorimento pericraniano, mas a dor é cérvico-craniana. E você consegue encontrar a dor do paciente, ou seja, a dor da cefaleia dele, simplesmente palpando ali, mapeando os pontos de dor. Mas veja, você tem que intervir, num primeiro momento, no ponto gatilho. Então, o ponto gatilho é extremamente comum nesse tipo de paciente e tem que liberar. Agora, eu vou fazer um porém. Quando você pega um paciente com cefaleia tensional crônica e você começa a examinar e tudo dói. Tá tudo dolorido. Tá tudo dolorido. Dói aqui, dói aqui. Você fala, caramba, será que ele tem ponto gatilho em tudo? Anota aí. Quando tudo dói, e parece que tá tudo igual, dói aqui, dói aqui, dói. Aqui dói, dói. Aqui. Quando tá tudo igual e mais ou menos parece, esse paciente ele está com o que a gente chama de processo de sensibilização central. Então, o paciente que tem uma cefaleia episódica mais frequente, infrequente, ele tem uma sensibilidade aumentada perifericamente, uma sensibilização periférica, que a gente chama. O paciente que tem uma cefaleia crônica, mais de 15 dias de dor por mês, ele tem, possivelmente, a fisiopatologia da tensional está mais ligada a um processo de sensibilização central. Então, já está havendo uma alteração da modulação da dor. Tá? Então, é um processo de sensibilização central. Então, tudo vai doer. Quando o paciente tem ali uma cefaleia mais
episódica ali, 2, 3 dias de dor por mês, 4, ou uma semana por mês, ele está considerado mais como uma cefaleia episódica frequente. Então, é aquele cara que você fala que dói? Não, não, aqui, aí dói. Esse é o meu ponto. E aqui, nossa, aí também dói. Esse é o meu ponto. E aqui? Não, aqui não. Então, isso é muito característico da tensional. Você percebe que tem pontos que não doem, mas tem alguns pontos ali que doem bastante e normalmente são os gatilhos. Agora, quando você pega um paciente com tensional crônica, você pode encontrar ponto gatilho, mas você pode encontrar um dolorimento generalizado. Então, veja, na cefaleia do tipo tensional crônica, um dolorimento cérvico-craniano generalizado é extremamente comum por causa do processo de sensibilização central presente neste tipo de paciente. Tá ok? Tá ok? É uma alteração do sistema nervoso central. Tá? E aí, meu amigo, você tem que ficar muito atento. Porque, às vezes, um pouquinho a mais que você fizer de alguma coisa pode piorar a condição. Tá? Então, o que eu faço, Samuel? Se eu vi ali que tem um ponto, não tem ponto gatilho, mas está tudo dolorido. Dica. Vou contar só para vocês que estão na live aqui. Tá? Dica. Usa um pouquinho de liberação miofascial leve. Tá? Usa um pouquinho de liberação miofascial leve. Esquece ficar procurando ponto. Tá tudo dolorido? Esquece. Libera. Então vamos lá. Marcelo, põe a figura aí para mim do trapézio e do esplênio, para quem está no YouTube está vendo. Libera trapézio com a técnica que você tiver acostumado. Então aquela sessão é para soltar. Então, libera trapézio bilateral, libera esplênio bilateral. Já vai ajudar bastante, tá? Trapézio, esplênio, liberação miofascial mais suave, tá? Mais suave. O paciente tem que sentir assim, é um desconforto, mas até tá bom. Ele fala, tá bom. Ou tá neutro. Eu sempre pergunto, dica, você aí, Instagram, YouTube. Fulano, tá confortável, desconfortável ou tá neutro? Tá desconfortável. Sistema nervoso central tá nervoso demais. Não vale a pena mexer com isso. Tá? Agora ele fala, tá neutro ou tá confortável? Mete bronca. Então, cuidado com pacientes que vêm para você com cefaleia do tipo tensional crônica, mais de 15 ou mais de 15 dias de dor por mês, porque às vezes ele não vai apresentar ponto gatilho, ele vai apresentar pontos dolorosos generalizados. Então, isso está ligado a um processo de disfunção central, né, um processo de sensibilização central, uma alteração da modulação ali, do processamento da dor, tá? Isso é um assunto bem complexo. Também não dá para falar na live. Quem quiser saber mais, depois procura aí por sensibilização periférica, sensibilização central. Eu falo muito isso no curso Eu Falei para Fisioterapeutas. É um assunto bem importante para nós fisioterapeutas também sabermos. Ok? Entendido? Então, o que você vai fazer? Tenta a liberação miofascial. Leve. Não carca a mão, não. Leve. Gasta sua sessão nisso. Trapézios, esplênios, tá? Quando você for fazer esplênio, quem aí lembra das aulas de anatomia, né? Marcelo, põe aí o trapézio e o esplênio. Na figura direita, quem está no YouTube está vendo. Esses são os esplênios, músculos importantes aí que fazem extensão e rotação do pescoço, tá? Isso aí, um cadáver fresquinho, né? Mostrando aí para vocês, tá? Passa também para mim, Marcelo, a figura, a gente tem aí, isso, essa daí mesmo. Quem tá no YouTube tá vendo, depois vocês correm lá no YouTube e vê, gente, tá? Não precisa sair no Instagram para ver agora, não. Depois vocês veem, tá? Temporal e masseter são músculos que é batata que vocês vão encontrar tensão ali, tá? E os suboccipitais são músculos pequenininhos que estão abaixo, né? Pensa comigo aqui, ó. Vou tentar para não... Pensa aqui, ó. Trapézio, então a parte externa, tá? Trapézio, esplênios, e a terceira camada aqui, suboccipitais. Então, os suboccipitais, quando você fala, eu tô palpando suboccipital, você está na região dos suboccipitais. Mas não necessariamente você está bem ali, você está conseguindo sentir os suboccipitais, porque você está sentindo trapézio, esplênio, que é grandão, e depois suboccipitais.
Mas essa região aí mais alta, né, essa cervical alta, também é extremamente tensa nesse paciente. Então, quando você for soltar esplênio, já começa bem em cima aqui na base do occipital e vai até o fim. Esplênio, gente, esplênio da cabeça e esplênio do pescoço, ele vai até ali a torácica, tá? As primeiras vértebras torácicas. Então, manda a bala até lá, tá? Depois, trapézio. Ok? Isso já vai ajudar bastante. Depois, não se esqueça do temporal e do masseter. Eu tenho certeza que o teu paciente vai gostar bastante, você vai ter chance de ter sucesso aí, tá? Então, a primeira coisa é isso, tá? Aí vem a segunda coisa. Alongamento. Samuel, o alongamento é bom? Então, eu sinto te dizer, mas o alongamento não é bom. E agora muita gente pode começar, posso criar muitos haters agora, muita gente pode começar a me odiar nesse momento. Gente, não sou eu que estou falando, tá? Não é que é proibido o alongamento. Mas pensa comigo. Aquela fibra está tensa. Aquele músculo está em espasmo. E aí você vai tentar fazer assim com o paciente. Puxa o ar, solta, estica, estica, estica. Dói? Ah, sinto esticar que dói. Você diminui o calibre do vaso, diminui a oxigenação, diminui a circulação. O raminho nervoso ali do pescoço, os nervinhos ali do pescoço, eles estão irritados. Você vai aumentar ainda mais a tensão nesse raminho nervoso, vai diminuir o fluxo de oxigênio para esse raminho nervoso, vai tender a doer mais, porque se ele está em processo de sensibilização, que seja periférico ou central, vai doer mais. Deu para entender? Então, muitos pacientes não vão se dar bem com alongamento. Não é raro o paciente, às vezes, sair de uma sessão de fisioterapia, o cara alongou, foi embora, saiu pior, ou saiu igual. Então, toma cuidado, se você, na hora de você usar o alongamento. Toma cuidado, tá? Ah, mas o meu paciente gosta. Ó, se o seu paciente gosta, tudo bem, você pode utilizar, mas não é uma técnica que é muito recomendada. Tá? No dia a dia de clínica, a gente vê muito isso, tá? A gente precisa diminuir aquela tempestade que está acontecendo, diminuir aquele processo de sensibilização. O alongamento, ele pode até ajudar alguns pacientes, mas há uma tendência nesses pacientes, principalmente quando você fala do tipo tensional crônico, você querer alongar. Na verdade, você não está alongando nada, o paciente não está encurtado. Isso é muito importante também. O paciente não está encurtado, tá, gente? Ah, mas ó, ele faz assim, ó, ele não vai tudo. Ah, ele faz assim, ó, ele não vai tudo. Ué, ele não vai tudo porque ele está com dor. Ele está com dor. Deita ele, fala para ele relaxar a cabeça, eu tenho certeza que você vai conseguir ir até a amplitude final de movimento. Eu já falei que você não acha quase nada articular. Aí ativamente dói. Aí você fala, tá encurtado. Não, não tá encurtado. Não tá encurtado. Deita ele, decúbito dorsal, manda ele relaxar a cabeça, faz a rotação passiva. Você vai ver que vai até o fim. Ah, passou o encurtamento. Mas se não tem encurtamento, por que você vai alongar? E se está um processo de sensibilidade ali aumentada, por que você vai alongar? Você vai aumentar mais a sensibilidade ainda. Então, eu tenho que aqui relaxar, que soltar. Eu tenho que promover vasodilatação. Também não está inflamado, tá? Eu tenho que promover a vasodilatação ali. Deu para entender isso? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, né? Eu não estou conseguindo ver aqui se tem perguntas, mas vou anotando, né? Espero que todo mundo está quietinho aí, porque está anotando, né? Então, use e abuse da liberação miofascial, avalie se há ponto gatilho, tá? Mas deixa de lado ali, para alguns casos raros, o alongamento, tá? Toma cuidado com isso. Terceira coisa, fortalecimento. Eu tenho que usar fortalecimento? Pô, vamos lá. Tem 2 tipos de fortalecimento. Fortalecimento geral. Então, esse paciente precisa de exercício físico, de uma forma geral. Isso vai ser extremamente importante para ele. E existe o fortalecimento específico. Né? Em alguns casos, o paciente, como você fala, é do tipo tensional, por causa do dia a dia de dor, né? Principalmente esse crônico, né? Essa dor começa a inibir essa musculatura. Essa dor começa a fazer com que essa musculatura comece a não ser recrutada, ativada da forma ideal. E isso pode acabar sendo, né, pode alimentar um ciclo de mais dor. Então, não é todo paciente com tensional que vai desenvolver isso. Mas muitos pacientes, como você fala do tipo tensional, acabam apresentando uma alteração da atividade muscular, uma alteração do recrutamento muscular. Tá?
E essa alteração do recrutamento muscular, essa alteração de ativação, que a gente já vê pela literatura, que alguns pacientes com tensional apresentam, né? Isso é uma consequência da condição, então a dor pode acabar gerando isso, é uma consequência da condição, e isso fazendo com que, né, esse déficit de ativação presente ali pode fazer com que a aferência e eferência fique alterada. Então, o recrutamento muscular fica alterado, isso pode alterar ali a mecânica local, a biomecânica local, e isso ser mais um gatilho de dor. Então, veja, pacientes com cefaleia do tipo tensional podem apresentar alteração da atividade muscular, ok? Essa alteração da atividade muscular que veio da tensional pode ser mais um problema. Não é isso que está causando a tensional, mas isso pode ser entendido como mais um problema. Mais um gatilho da dor. Então já não basta o cara ter a cefaleia do tipo tensional, dolorimento ali cérvico-craniano, aí ele desenvolve uma alteração da ativação muscular, uma alteração do controle motor, propriamente dito, e essa alteração do controle motor pode se tornar mais um gatilho para as crises dele. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos acabar com essa bagunça. Está tudo dolorido? Vamos diminuir o dolorimento. A liberação pode ajudar bastante esse paciente. E aí eu vou entrar com exercícios gerais e exercícios específicos. Esses exercícios específicos, uma porrada de coisa no meu YouTube, no Instagram, dá para vocês verem. Eu falo bastante disso também no curso Cefaleia para Fisioterapeutas, né? Tem até uma galera aqui, né? Alguns alunos aí, queridos aqui, né? Mas quem quiser tá lá no meu canal no YouTube, tá aqui no Instagram, procura lá por exercícios de flexores profundos. É um tipo de exercício, né, que antes se utilizava muito, né? Porque achava que era um manancial, que ia, não é manancial que fala, é uma panaceia, ia resolver tudo. Não resolve tudo. Não é sair assim fazendo um exercício. Né? Não é mandar todo mundo correr, não é mandar todo mundo andar de bicicleta, não é mandar todo mundo nadar, não. Você tem um motivo, você vai examinar e ver se o paciente necessita daquele exercício. Né? Então, meu paciente, ele está com uma alteração do controle motor por causa tensional? Sim, show. Pode ter relação pode ser mais um gatilho, isso para uma crise? Talvez sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar dessa alteração do controle motor, ponto final. Tá? Então, se eu noto pelo meu exame que existe uma alteração do controle motor, normalmente são dos flexores profundos, né? Eu vou corrigir essa alteração dos flexores profundos. Tá? Tem vídeo aí no meu canal sobre isso, no Instagram aqui. Tá? Eu vou corrigir essa alteração de atividade dos flexores profundos, longo da cabeça e longo do pescoço. Um exercício muito fácil, muito simples. Certo? Então, alguns pacientes com tensional vão desenvolver alteração do controle motor. Esse controle motor pode acabar sendo mais um gatilho para uma crise de tensional, para dor de cabeça. Então, eu vou cuidar, além dessa questão de dolorimento pericraniano, dessa tensão aumentada, eu vou cuidar dessa alteração do controle motor. Tem pacientes, gente, que você pedindo para ele ir para a academia, isso acaba se resolvendo, mas tem pacientes que não, ele vai para a academia e fala, ainda está me incomodando o pescoço. Então, você tem que intervir ali mais pontualmente nesses músculos, ok? Mas não tem erro, gente. Deixa de lado o alongamento, dá uma olhada no ponto gatilho, principalmente no paciente infrequente e frequente, no crônico, toma cuidado com o ponto gatilho, não dá para tirar o ponto, libera. Eu tenho que acabar com essa tensão. Libera leve, né? A Elci está perguntando, liberação miofascial você prefere com pressão ou mais leve? Mais leve, Elci. Nesse paciente crônico, mais leve, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Muito profundo, ele vai sair pior. Tá? Vai por mim. Tá? E depois eu entro com o exercício. E agora chega no final aqui, que a gente vai arrematar essa questão do tratamento. O tratamento, vocês viram que eu falei aqui de tratamento não farmacológico. Ele pode ser farmacológico? Ele pode, é baseado em analgésico, ele é baseado em anti-inflamatórios, ele é baseado em algumas medicações que previnem, que diminuem o número de dias de dor, o neuro receita. Mas na maioria dos casos, o neuro ele vai pegar, vai dar uma ajeitadinha talvez nesse paciente ali com alguma medicaçãozinha e vai falar, vai lá, fisioterapeuta, resolve isso aí. Tá com ponto gatilho, tá com tensão, ele não tem força nenhuma no pescoço, mas resolve aí. É assim que funciona. Tá?
Então, a tensional é bem assim que acontece, é bem assim que funciona, tá? Então, pode ser o tratamento farmacológico, mas não o tratamento farmacológico sozinho. Normalmente, esses pacientes, o tratamento farmacológico ajuda, é importante, é claro que ajuda, é importante, mas esse tipo de paciente, ele se beneficia muito com o tratamento não farmacológico, o que é muito melhor, porque que o cara não fica dependente de analgésico e anti-inflamatório, e relaxante muscular, e medicação profilática, como amitriptilina e tudo mais. Se ele não precisa tomar, ótimo. Tem paciente que chega e senta lá para mim e fala assim, e tem como a gente trabalhar isso aqui sem precisar tomar medicação? Tem. Né? Vamos trabalhar, vamos ver como é que você vai passar. Mas na maioria dos casos, a tensional dá. Tá? Então, tem esses dois tipos de tratamento. Mas a fisioterapia, cá entre nós, ela mata a pau na cefaleia do tipo tensional. Tá? E eu falei aqui de técnicas não farmacológicas, né? Mas, além das técnicas não farmacológicas, como eu falei aqui para vocês, tem alguns pilares que você precisa prestar atenção. É muito comum do paciente com tensional isso atrapalhar muito o andamento do teu tratamento. Aí ele passou por um bom neuro, ele passou por um bom físio, ele está com você sabe o que você está fazendo, mas esse paciente não está evoluindo muito bem. Você chegou a perguntar, então, para ele como é que está o sono dele? Você chegou a perguntar para ele como é que está o nível de estresse? O nível de ansiedade? Você chegou a perguntar para ele? Porque uma alteração no sono, um paciente que dorme de forma irregular, um paciente que tem um sono fragmentado, né, ele não vai melhorar efetivamente. Não vai. Então, a tensional, assim como muitas dores de cabeça, tem uma relação com o sono importante. Então, pacientes que dormem mal, que têm sono fragmentado, o tratamento pode não ser tão efetivo. Eu preciso cuidar do sono desse paciente. É, na verdade, ele que precisa cuidar do sono dele, mas eu preciso orientar esse paciente quanto a hábitos de sono, que a gente chama de higiene do sono. Como é que está a higiene do sono desse paciente? Ele está dormindo e acordando mais ou menos no mesmo horário? Ele está acordando várias vezes durante a noite? Né? Ele está dormindo muito pouco? Né? Então, tem que ter hábitos regulares de sono. Presta atenção. O paciente com dor de cabeça, no caso aqui a gente está falando da tensional, mas isso vale muito para enxaqueca também, né? Lógico. O paciente ele precisa cuidar do sono dele. Ele precisa ter bons hábitos de sono, ele precisa ter uma higiene do sono adequada. Tá? Pacientes que dormem mal, que têm sono fragmentado, isso atrapalha o andamento do tratamento. Atrapalha a fisioterapia, atrapalha o neuro, não adianta, tá? O paciente precisa dormir bem. O paciente com tensional, paciente com enxaqueca, ele precisa dormir bem, senão o tratamento acaba não andando, não sendo tão efetivo assim, tá? É um pilar importante. O outro pilar é o estresse. Pacientes extremamente estressados têm cortisol lá em cima. Excesso de cortisol, né, faz você também dormir mal. Faz você ficar irritado o dia inteiro, faz aumentar a tensão muscular. Tem todo um processo fisiológico aí por trás disso. Né? Por que você aumenta a tensão muscular, enfim. Liberação de um monte de substância, neurotransmissor, uma porrada de coisa, que não vem ao caso aqui. Mas esse tipo de paciente, se ele é um paciente extremamente ansioso, ele tem um transtorno depressivo, possivelmente ele já dorme mal. E se o paciente já dorme mal, há uma tendência a ser mais ansioso, ser mais irritado. Você vê que uma coisa está colada na outra? Está casada, sono e estresse? Então, são dois pilares extremamente importantes no tensional. Normalmente, o paciente com cefaleia do tipo tensional, ele vem para você ou com sono ruim, ou com estresse aumentado, ou com as duas coisas. Extremamente comum. Então, você tem que orientar em relação ao sono, orientar em relação ao estresse. Você não vai falar assim, desiste de tudo, vai vender coco na praia, vai fazer... Não é assim. Cada um sabe onde aperta o sapato. Não adianta você falar para ele, você tem que diminuir o estresse. Toma muito cuidado ao falar isso para ele, tá? Ele vai falar, jura? Descobriu o Brasil. Eu tenho que diminuir o estresse para melhorar a minha dor de cabeça? Que legal. Não sabia disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas você pode, primeiro, orientar e falar, olha, o estresse, né, a ansiedade, a preocupação excessiva tem uma influência muito grande na dor de cabeça. Possivelmente você já sabe disso, né, seu fulano? Sim, sim. Então, se a gente não cuidar desse pilar, há uma tendência do tratamento não ser tão efetivo. Então,
Imagino que o senhor já saiba disso. Mas é uma condição que a gente precisa cuidar. Então, não tem como aqui, seu João, tá? Estou imaginando que tem um paciente aqui, não tem como aqui, seu João, eu falar para o senhor, olha, faz isso, faz aquilo. Existem algumas estratégias que podem ajudar. Número 1, prática do exercício físico. Qualquer exercício. A prática do exercício físico, ela diminui o estresse. Vários estudos demonstram a melhora dos sintomas depressivos, a melhora da ansiedade, o efeito analgésico. Então, uma estratégia indireta, vamos dizer assim, é a prática do exercício físico. A prática do exercício físico pode ser um grande aliado na melhora desses pacientes. Pode ser não, é um grande aliado na melhora desses pacientes com dor de cabeça. É um grande aliado, tá? Porque além do efeito analgésico, nós já sabemos hoje que ele melhora os sintomas da depressão, melhora os sintomas da ansiedade. Então, isso já ajuda a diminuir o estresse desse paciente. O que você pode falar para ele é, reveja os seus compromissos, reveja aí a sua vida. É o senhor que sabe aonde pode mexer, é o senhor que sabe, né, ou a senhora que sabe o que pode mexer, aonde pode mexer, mas uma coisa eu preciso garantir para o senhor, se a gente não cuidar dessa condição, se a gente não cuidar desse pilar do estresse, a tendência é que o senhor não vá melhorar como eu gostaria e principalmente como o senhor gostaria. O estresse é um grande gatilho para dor de cabeça, mas eu não posso falar para o senhor exatamente o que fazer aqui. O senhor vai ter que parar, pensar, refletir sobre a vida profissional, sobre a vida pessoal aí, né, de acordo com cada intimidade que o paciente vai te dando, você vai falando, né? Alguma coisa precisa tirar, talvez diminuir o horário de trabalho, talvez fazer alguma coisa, ou se não dá para fazer nada nesse momento, tenta começar a praticar uma atividade física, uma caminhada leve, um pilates, etc, etc. Isso vai beneficiar demasiadamente. Tem alguma atividade que o senhor gostava? Nossa, eu gostava de andar de bike. Por que parou? Ah, não sei. Vamos começar 2 vezes por semana de novo? Liga para um amigo, começa a andar de novo. Isso vai fazer muita diferença e isso começa a diminuir o estresse. Ele começa a perceber muito mais disposição, enfim. Tá? Então, veja que não é só o remédio, não é só o fortalecimento, não é só... a gente está falando de alongamento aqui, promover relaxamento, né, muscular, isso é super importante, mas quando você está atendendo um paciente com dor de cabeça, então o fisioterapeuta que está atendendo um paciente com dor de cabeça, ele não tem que saber só cinesiologia e biomecânica, eu canso de falar isso. Ele tem que saber toda a parte clínica, toda a neuroanatomia, toda a parte fisiopatologia e todos os pilares que envolvem, né? Não adianta, gente. Cada vez mais a gente percebe que os bons hábitos de vida são as coisas, são as condições que nos mantêm bem, mental, fisicamente, nos previnem de doenças, aumentam a nossa imunidade. Então, a boa alimentação, sono, evitar atividades e situações estressantes o máximo possível. Isso melhora demais a nossa imunidade, diminui a chance de estresse, diminui a chance de sintomas depressivos, irritabilidade, pânico, etc. Está tudo interligado. Não adianta a gente querer fugir. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Vai tapar o sol com a peneira. Não adianta querer fugir dos bons hábitos de vida, né? Ah, mas parece para mim meio óbvio, Samuel. O óbvio também tem que ser dito. O óbvio também tem que ser lembrado. Tá? Então, pegou um paciente com tensional, aprendemos todas as características básicas aqui em 1 hora, lógico. Dá para falar horas e horas e horas, tem muita coisa para falar. Tem muito pormenor. Mas o básico, a gente falou aqui para vocês, né? Esse básico já dá para você começar a entender melhor esse tipo de paciente. Mas não se esqueça dos pilares que envolvem. Pergunte, ponha na sua ficha de avaliação os hábitos de vida desse paciente. E principalmente nesse tipo de paciente, pergunte para ele, como é que está o sono do senhor? Como é que está o estresse do senhor? Como é que está o nível de estresse aí? O senhor se considera uma pessoa ansiosa? Ah, eu faço tratamento para depressão. Então, o senhor está praticando atividade física? Seu João, atividade física é extremamente importante por causa do senhor. E aí você explica, né, o porquê que eu acabei aqui de falar.
né? Rapidamente, eu tive um paciente, gente, há uns 4, 5 meses atrás, na verdade, ele fez só consulta comigo. Era um homem, seus 30 anos, cefaleia do tipo tensional crônica, workaholic, ou seja, ele trabalha de segunda a segunda, né? Ele trabalha numa empresa e à noite ele faz ali a parte, ele é autônomo numa outras questões, ele trabalha no computador o dia inteiro, né? E tela também é uma outra coisa péssima. Estava até conversando aqui com o Marcelo, o meu sócio, meu braço direito e esquerdo, que cuida aqui do YouTube também para mim. A gente estava falando sobre isso, né? Cada vez mais saem estudos mostrando o problema de ficar em tela, de celular, computador. Televisão também, mas principalmente celular e computador. A famosa luz azul, né? A blue light. Tá? Problemas dermatológicos, é uma porrada de coisa. Né? E esse cara fica o dia inteiro no computador. E hoje muita gente trabalha home office, muito tempo no computador, né? E ele fez a consulta, expliquei tudo o que ele precisava, e no final das contas, marcou a sessão, ligou para mim desmarcando que estava enrolado no serviço. Marcamos para outra semana. Na outra semana, desmarcou porque falou que estava enrolado no serviço, não ia conseguir chegar a tempo. Aí, bonzinho, eu marquei para a terceira semana. Na terceira semana, a mesma coisa. Eu falei, ô fulano, vamos fazer o seguinte. Aí ele falou, não estou fugindo do tratamento não, viu? Mas é que tá difícil. Ou seja, a pessoa tem que querer se ajudar. Veja que ela não vai no tratamento, ela quer uma mágica, né? Ela não vai no tratamento, hábitos de vida péssimos também, sono, trabalhando demais, estresse. Aí ele falou para mim na terceira vez que ele desmarcou, não, eu não tô querendo fugir não, é que tá difícil. Eu falei assim, ô fulano, vamos fazer o seguinte, quando você tiver preparado para fazer o tratamento correto, você entra em contato comigo. Beleza? Ah, não, beleza. Tá bom? Ou seja, quando você quiser fazer o tratamento, tiver comprometido, né? Aí você me procura. Tá bom? Por enquanto, você não está comprometido, eu não vou conseguir te ajudar e você não vai conseguir se ajudar. Né? E é muito comum no paciente com tensional isso também. Tá? Certo, gente? É isso, deixa eu ver. Tem alguma pergunta aqui? Dicas ergonômicas. Angélica, negócio de dica ergonômica é um caso polêmico também. Tá? O que a gente fala não existe uma posição ruim, mas existe um problema que é o tempo excessivo naquela posição. Então, procure sempre não ficar muito tempo naquela posição. Mas se aquela posição está te incomodando, possivelmente é porque está faltando força para aquela musculatura, né? Você está perdendo a estabilidade muscular, tem muita coisa envolvida, mas essa questão ergonômica no trabalho, claro, você tem que ter uma cadeira adequada. O que é a cadeira adequada? Uma cadeira confortável para você, né? Uma mesa numa altura adequada, que não te canse os ombros. Essas dicas ergonômicas são mais para questões de empresas mesmo, assim, de linha de produção. É meio polêmico falar isso, tá? Posso apanhar também, mas cada vez mais os estudos mostram isso. Tem que ser confortável. Não existe postura perfeita, não existe postura ideal, tua postura tem que ser confortável. Mas se só de você sentar ali 1 horinha já está incomodando tudo, você está praticando atividade física, se estiver praticando atividade física e qualquer posturinha está incomodando, vale a pena uma consulta fisioterapêutica. Tá? Mas normalmente está relacionado a sedentarismo, dor assim no dia a dia, é o tempo excessivo naquela posição. Então mude de posição e procure praticar atividade física, que isso vai ajudar bastante, principalmente exercícios resistidos, musculação. Sou fã incondicional da musculação. A Cara está perguntando, DTM é mais comum como consequência da tensional? Ixi, cara, a gente vai fazer uma live sobre isso. É uma live de 3 dias. Tá? A DTM gera uma cefaleia secundária à DTM, mas pacientes com tensional podem ter DTM associada. Aí ele tem a tensional e uma DTM associada. Então pode acontecer 2 coisas. O cara tem a primária, que é a tensional, e tem uma DTM associada. Mas ele pode ter uma DTM e essa DTM estar gerando uma dor de cabeça. Ele não está gerando uma tensional. Ele está gerando uma cefaleia secundária DTM. É diferente. Tá bom?
Ivana, perfeito, adoro essa frase. Qual é a melhor postura? A próxima, porque se aquela está incomodando, muda para a próxima. Perfeito, Ivana, perfeito. Matou a pau, tá? Certo, gente? Entendido? Espero que tenha contribuído para vocês aí, tá? Tem algumas perguntas rapidinhas aqui. Tensional tem gatilhos como a enxaqueca? Thiago, tem, normalmente eu falei o sono, né? Sedentarismo, então a falta de atividade física e o estresse, tá? Aline Cortes, o paciente pode ter tensional e migrânia junto? Pode, mas normalmente, Aline, ele tem migrânia. E aí ela cursa com períodos, alguns dias que parece tensional, mas normalmente é migrânia, tá bom? Certo, gente? Qualquer coisa, me chama no direct, tá bom? Lá no Instagram, a gente se fala, espero ter contribuído com vocês, tá bom? Toda segunda tem live, não posso deixar de falar, gente, presta atenção, senão o Marcelo também me mata, presta atenção. Dia 3 a 6 de maio, dos dias 3 a 6 de maio, prestem atenção, nós vamos começar a maratona cefaleia para fisioterapeutas. Então, são 4 dias online, ao vivo, de graça, comigo, falando tudo dos princípios de avaliação, diagnóstico e tratamento das dores de cabeça. Falando tudo sobre toda a parte de fisioterapia. Então, os princípios básicos da avaliação, diagnóstico e tratamento fisioterapêutico das dores de cabeça. Vocês viram aqui, muito mais vai estar na maratona, tá? Para fazer a inscrição, você fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, a maratona cefaleia para fisioterapeutas, tá? Então, quer fazer a sua inscrição? Tá lá no meu story, né? Já deixei lá para arrastar para cima, tá? Acho que pode pôr até aqui no YouTube, né, Marcelo? Qualquer coisa, põe o link aqui no YouTube também, dá, né? Ah lá. Marcelo tá pondo aqui, tá? Dá para pôr também no Instagram, se puser, tá? Eu já pus hoje o link, vou pôr amanhã de novo, tá? Então, dos dias 3 a 6 de maio, um evento online, gratuito e ao vivo, tá? 4 dias falando sobre dor de cabeça para você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia. Faça sua inscrição, é gratuito, tá? É uma maratona mesmo, comigo, falando o que você aí precisa saber dos princípios básicos sobre dor de cabeça. Beleza? Entendido, gente? Tá, então a gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem não se inscreveu, se inscreva na Maratona Cefaleia para Fisioterapeutas. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu oriento. Também, não estou conseguindo fazer inscrição, qualquer coisa, me chama lá no direct que eu oriento. Tá, tá aqui, ó, o site aqui para vocês, tá lá nos meus stories, tá lá também tá no link da bio, Marcelo? Tá um ok aí para mim também? Tá, né? Faz um joinha aí. Vocês não estão vendo, Marcelo, eu estou vendo. Faz um joinha que eu estou te vendo, Marcelo. Aí, beleza. Tá no link da bio também no Instagram. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.